Muitos de nós temos a percepção, temos a consciência de que estamos a viver neste mundo. Quantos? Quantos sabem, têm consciência que estamos a viver neste mundo? Ok. Então, se nós temos consciência que estamos a viver neste mundo, temos consciência também daquilo que está a acontecer no mundo. Não é? Então também temos consciência de que às vezes há dias mais difíceis do que outros, não é? Estou a pensar, e quero levar-vos a pensar, nos momentos em que nós vivemos neste mundo, nesta época que nós vivemos, é uma época única, a assistir e às vezes a ouvir e a sentir todas as calamidades que estão a assolar o mundo. Calamidades atmosféricas, calamidades de guerras, calamidades de fome, calamidades de escassez. Pergunto eu, como é possível manter a sanidade mental no meio dos tempos em que nós vivemos, no meio desta agitação, no meio desta desordem, no meio deste caos? Como nós podemos manter a sanidade mental? Como? Como nós podemos ainda dizer que estamos sãos mentalmente, na alma, nos sentimentos, não é? Faço-me entender. Eu creio que quando as pessoas ouvem notícias, quando as pessoas sentem a terra a tremer, como há alguns dias atrás, começam a pensar, começam a vacilar nos seus pensamentos. Há uma expressão latina de um homem, uma pessoa, poeta de Roma. Dizia ele assim, em latim: anima sana in corpore sano. Isto é, por outras palavras, corpo são numa mente sã, ou mente sã, corpo são. Por isso eu comecei por dizer, não é tão fácil, nos momentos em que nós vivemos, manter a mente sã. E convido todos a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje vamos fazer alguma coisa um pouco diferente. Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Filipenses. Aleluia, glória a Deus. Carta de Paulo à Igreja de Filipos. E vamos começar por ler no capítulo 1, verso 6. Nós vamos saltar, para já para quem quiser perceber o que é que nós vamos dizer, nós vamos saltar em todo o livro de Filipenses. Então vamos manter o livro de Filipenses aberto. Vamos começar por ler capítulo 1, verso 6. Amém? Então, Paulo escreve à igreja de Filipos e dá conselhos. São conselhos para quem? Para pessoas que vivem neste mundo turbulento. São para pessoas que vivem aqui. Não são para pessoas que vivem nos ares.
Não, são para pessoas que pisam a terra e sentem o que se passa na terra. Então, Filipenses 1:6 diz Paulo à igreja de Filipos: estou plenamente certo. Nós podemos falar isto de várias formas. Estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até ao dia de Jesus Cristo. Primeiro, este versículo, dentro da carta toda de Paulo à igreja de Filipos, ele diz que está completamente convencido que aquele que começou a boa obra a vai terminar. Desde já pergunto aqui, quantos trabalham aqui na construção civil? Façam assim, o alô. Ok. Então sabem que a obra é para começar e é para acabar. Sim ou não? Sim. Não faz sentido começar uma obra e depois ela ficar nos caboclos. Pois não. Não. Começa e termina. Então é aqui que Paulo está a falar à igreja de Filipos. Aquele que começou a boa obra a vai completar e aperfeiçoar até ao dia em que Jesus irá voltar. Amém? Amém. Amém. Vamos saltar para o verso 12. Eu avisei que íamos saltar, não é? Então, verso 12. Diz Paulo: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo estava convencido, como ele começa a falar, que tudo o que acontece é para proveito. Não é, não gosto disto, não gosto daquilo, não gosto daquele outro. Tudo o que acontece, ele também disse a Romanos, não é? Contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Amém? Amém. Aleluia. Então, vamos saltar, assim que é, para o verso 27 e 28. Eu disse que eram conselhos, não é? Ele está a escrever à igreja de Filipos e está a dar conselhos. Então, além de ele dizer que está convencido que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará, não é? E que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora diz, verso 27, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Do Evangelho de Cristo. Amém? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam-vos o canto a vós, outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé. Verso 28. E que em nada estejais intimidados pelos adversários, pelos inimigos. Pois o que é para eles prova evidente de perdição e para vós outros salvação da parte de Deus. Amém? Amém. Conselhos de Paulo à igreja. Neste caso concreto à igreja de Filipos, e porque isto ficou registado pela permissão de Deus e pela permissão do Espírito Santo, conselhos do apóstolo Paulo à igreja. Amém? Amém. Capítulo 2, verso 5. É tão interessante estes conselhos que Paulo está a dar à igreja. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pensem em Jesus. Pensem em Jesus no meio daquelas guerras políticas em que ele viveu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque a época em que Jesus viveu na Terra não foi uma época fácil. Foi uma época em que ele superou muita coisa. Não é? Foi uma época em que ele teve que manter a mente em Deus.
Já estou a dar as dicas daquilo que eu vou falar. Verso 8, Filipenses 2:8. Porque assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. Capítulo 2, versos 10 e 11. Para quê? Agora vamos fazer uma paragem antes de ler. Ele se humilhou, foi obediente até à morte e morte de cruz. E agora diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, vamos saltar, verso 14 a 16. Então, fazei tudo sem murmurações, por favor. Se ele vivesse agora, ele diria, por favor, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração completamente pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como astros luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei de uma forma inútil. Verso 12, capítulo 3, verso 12 a 14. Capítulo 3, verso 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ainda não sou perfeito, estava ele a dizer. Mas prossigo para as conquistas, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A verdade é que, vamos saltar para o capítulo 3, verso 20. A verdade é que a nossa pátria, meus irmãos, se nós não estivermos convencidos disto que nós vamos ler, capítulo 3, verso 20. A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós estamos aqui de passagem. Isto é uma passagem. Capítulo 4, verso 1. Meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei. Façam um favor a vocês próprios. Permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Amém? Capítulo 4, verso 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, aí guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz seja convosco. Capítulo 4, verso 11 a 13. Aprendi a viver
Paulo está agora a desabafar. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim, vamos ler o verso 19. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Por alguns momentos, nós vamos pensar todos juntos, vamos dissertar acerca do que está aqui, aquilo que eu chamo o sótão. Quem é que tem medo? Faça assim. Aqui está armazenado toda a nossa vida. Então, por momentos, nós vamos pensar. Sanidade mental é um estado de equilíbrio emocional, cognitivo e comportamental que permite a cada pessoa lidar com desafios da vida, gerir os seus sentimentos, manter relações saudáveis e realizar o seu potencial, indo além da simples ausência de doenças mentais. Viver, eu vou repetir, viver envolve resiliência. Isto é, por outras palavras mais simples, uma grande dose de paciência. Uma grande dose de autoconhecimento. Uma grande dose de capacidade de adaptação às várias circunstâncias pelas quais todas nós passamos. Todos nós passamos por situações diversas na vida. Então temos que nos adaptar. Os principais aspectos da sanidade mental refere-se ao bem-estar emocional, na capacidade de gerir as nossas emoções, quer sejam elas positivas ou negativas. Sentir-se bem consigo próprio e com os outros é importante. Quantos de nós, por vezes, têm desafios? Não se sente bem consigo próprio, logo não se sente bem com os outros. Então é necessário usar de equilíbrio, de paciência, de resistência, de uma grande força de adaptação, perseverança e recuperação. E temos que desenvolver as capacidades que Deus nos deu para enfrentar toda e qualquer adversidade ou mudanças no stress do nosso dia a dia. Eu penso, quero que pensem comigo. Quantos se levantam, acordam, logo a pensar o que têm que fazer o dia todo? Tomar um pequeno almoço, tomar um banho, ir para o trabalho, cumprir os horários, cumprir aquilo que os patrões, os chefes exigem. É necessário que nós tenhamos o nosso pensamento no seu devido lugar. É necessário desenvolvermos a capacidade de trabalhar, a capacidade de estudar, manter relacionamentos interpessoais estáveis. É necessário reconhecer as próprias capacidades que Deus nos deu e também as limitações pelas quais nós ainda não ultrapassamos as capacidades que Deus nos deu. Nós temos que saber quem somos. Amém? Amém. A sanidade mental é fundamental para a qualidade de vida. Se nós não cuidarmos da nossa sanidade mental, nós não vamos ter uma boa vida.
Vamos andar atormentados. Por isso é que há pessoas que correm para os psicólogos, que correm para os psiquiatras, e muitas outras não correm para aí, correm e atiram-se da ponte para baixo. Conheci uma pessoa, há uns meses atrás, que deixou os seus documentos todos no seu escritório e rumou para a ponte, uma das pontes que atravessam o rio, e fingiu que o seu carro estava avariado, chamou o reboque, e quando o reboque estava a atrolar, atirou-se da ponte para baixo. Esta pessoa, sabe que esta pessoa aparentava ser feliz, mas não era. Esta pessoa era um homem de negócios, vivia bem financeiramente, mas não era equilibrado mentalmente. Para manter a sanidade mental é necessário adotar hábitos saudáveis. Sono regular, alimentação equilibrada, exercícios físicos, tempo de lazer, tempo em família, tempo em igreja, tempo com Deus. Pedir ajuda quando é necessário a profissionais. As pessoas hoje, muitas fecham-se numa concha e não falam com Deus, por isso não falam com mais ninguém. Ficam isoladas. E por isso muitas têm incapacidades funcionais e comportamentos de risco. Como eu disse, algumas perdem o controle da sua própria vida. Porquê? Porque não têm Deus. Agora quero recordar à igreja o seguinte. Paulo descreve à igreja de Gálatas os frutos ou o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito inclui sanidade, entre paz, entre outros, inclui sanidade. Diz que a paz, como nós lemos, a paz que excede todo o nosso entendimento. Quero-vos dizer que paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de guerra. Paz é um sentimento que nós devemos criar mesmo no meio da guerra. Lembro-me, há uns anos largos atrás, estava eu a fazer uma viagem pela Europa e, por variadas circunstâncias, eu dormi debaixo de uma ponte. Ao dormir debaixo de uma ponte, acordei às 6 horas da manhã e, quando eu acordei, estava rodeado de polícias a perguntarem o que é que eu estava ali a fazer. Eu disse, estava a dormir, não tinha sítio para dormir, então encostei e adormeci. E a polícia me perguntou se eu não tinha ouvido nada, porque as paredes à volta de mim, onde eu estava a dormir, estavam todas esburacadas de tiros. Eu tinha, meus irmãos, vocês não têm noção, eu estava a dormir em paz e a guerrilha tinha andado às lutas durante a noite enquanto eu estava a dormir. Paz não é ausência de guerra. Paz é um sentimento interior de calma e de descanso em Deus. Paz é a convicção de que mesmo quando todo o mundo parece desmoronar, o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Amém? A paz divina guarda o nosso coração, guarda a nossa mente.
Nós, na semana passada, referimos a importância de estar em Cristo. Lembram-se? Hoje, estamos a falar que quem está em Cristo deve desenvolver a mente de Cristo. Deve cultivar a mente de Cristo. Isto é, deve procurar que o Espírito Santo de Deus controle e direcione os nossos pensamentos. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, que nós acabamos de ler, Paulo fala da mente de Cristo no meio das turbulências, no meio do caos. E é bom recordar que o Espírito Santo estava no meio do caos. Note, se nós formos ler lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos que, lemos a descrição. Como assim? Está lá escrito. No meio do caos estava o Espírito Santo. O Espírito Santo está no meio do caos para nos dar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. No meio do caos, o Espírito Santo pegou nas palavras, materializou a ordem criativa de Deus que nós encontramos em Gênesis capítulo 1. A mente é o centro do comando do nosso corpo. Muitas das doenças que as pessoas carregam é devido aos pensamentos que as pessoas cultivam. Eu vou repetir. Muitas das doenças que as pessoas carregam é devido aos pensamentos que as pessoas cultivam. A Bíblia fala que há doenças que são provenientes de palavras. Há doenças que são provenientes de atitudes. E há doenças que são provenientes de pensamentos. É verdade. Então, significa que os pensamentos determinam as nossas atitudes e, consequentemente, os resultados dessas atitudes. O otimismo, chamado otimismo, faz com que o cérebro procure caminhos para superar as dificuldades e ajuda a desenvolver estratégias para alcançar os objetivos. Estimula a criatividade, faz ver as oportunidades em situações de crise, desperta os potenciais e dá equilíbrio às emoções para manter o foco. Comecei por dizer, mas como manter uma mente sã, uma mente positiva, no meio de tantas incertezas, pressões, desafios e cenários desfavoráveis? Quem assiste às notícias sabe que o mundo está em turbulência, em todos os aspectos. Então, como vamos superar estas tentativas frustradas dos ventos que sopram em contrário? Como é que vamos superar? Meus irmãos, vamos olhar para os alicerces. Vou dar três palavras começadas por D. Disposição, determinação e disciplina. Temos que ser firmes. Temos que estar dispostos, determinados e fazer tudo por tudo. Em disciplina. Em disciplina. É fundamental para que todos possam suportar o processo. Como é que nós suportamos o processo do nosso percurso na vida? Com estes 3 Ds que nós falamos. Pensem comigo agora um bocadinho. Ninguém sai do deserto reprovado, sabia? Passagem neste mundo é como passagem no deserto. Ninguém sai do deserto reprovado. Ou sai aprovado ou não sai. Eu vou repetir.
Ninguém sai do deserto reprovado. Ou sai aprovado ou não sai. Lembrem-se, houve pessoas que não saíram do deserto. As que saíram foram as que estavam aprovadas. Pensem nisto. Porque na vida, todos nós estamos vivos, certo? Na vida apenas há dois movimentos. Avançar ou retroceder. Porque na vida tudo está em constante movimento. Ou avançamos ou andamos para trás. Não há movimento parado. Conheci uma pessoa há uns tempos atrás que dizia que não descansa parado, descansa em movimento. Ela tinha noção de que estava sempre em movimento. A Bíblia, a Palavra de Deus, mostra-nos certas pessoas. É muito interessante quando a Bíblia nos ensina certas atitudes que nós devemos tomar, também nos dá exemplos de pessoas que passaram por processos difíceis. Pessoas que foram cercadas e algumas acusadas de insanidade mental. O grande profeta Elias, podem encontrar isto, 1 Reis 19. O grande profeta Elias, depois do confronto que teve com os profetas de Baal, os falsos profetas, Elias enfrentou uma profunda crise emocional e depressão. A Jezabel ameaçou, levando ao desespero, ao medo e ao isolamento. Ele desejou a morte. O profeta, pensem comigo, o profeta que foi movido por Deus para muitos milagres, ele continuava a ser homem e ele teve medo de uma mulher. Passou por uma grave depressão, uma grave crise emocional e mental. Ele foi uma pessoa isolada. No entanto, ele era um profeta de Deus. Segundo os registros da Bíblia, foi o profeta que operou mais milagres. Como eu costumo dizer, era um homem de Deus, mas continuava a ser homem. O homem só é homem de Deus se o homem depender de Deus. Amém? Amém. Outro homem, Jó. A história de Jó relata-nos uma crise extrema. Eu cada vez que penso nisto, Jó, se fosse no século XXI, Jó, um multimilionário, ele era um multimilionário, de um momento para o outro perdeu tudo. Virou um sem-abrigo. Para que não chegasse, ainda por cima, esse sem-abrigo ficou cheio de úlceras. Não tinha casa mais, não tinha família mais, não tinha riqueza mais, não tinha mais nada. Mas, no meio desta crise toda, ele demonstrou a sua fé. Fé no Deus que pode todas as coisas. Ele não blasfemou. Não questionou. Porquê Deus? Não, ele não fez isso. Ele manteve a confiança na soberania de Deus. Amém. Imaginem, irmãos. Imaginem este multimilionário de um
sem nada. Mas ele não questionou. Não questionou até ser restaurado. Não questionou. Ele perdeu todos os seus bens. Ele tinha feridas, úlceras da cabeça aos pés. Um homem que poderia ter influência na sociedade, poderia mover conhecimentos, não é? Não conseguiu nada. Virou um sem-abrigo. Apesar da dor intensa que Jó passou e do seu desespero, ele adora a Deus e não peca por os seus lábios. Embora por momentos tenha desejado a morte, ele continua a confiar em Deus. Jó recusou, diz a Bíblia, Jó recusou amaldiçoar a Deus, como foi sugerido pela sua mulher. Manteve a sua integridade, mesmo sem entender os porquês de tanto sofrimento. Esta crise em Jó foi permitida para que nós, hoje, possamos entender que a fé não dependia das bênçãos materiais. Não dependia de uma aposta, vamos dizer aqui, entre homens e mulheres. Não dependia de uma aposta. Aposta, sabem o que é uma aposta? Aposta entre Satanás e Deus. Satanás disse a Deus: aposto que se tirares tudo, errou. Porquê? Porque ele era uma pessoa determinada. Era uma pessoa que confiava em Deus. E após um período de grande provação, Deus restaurou a saúde de Jó, deu-lhe o dobro das riquezas que possuía, além dos filhos. Amém? Então, irmãos, pensem comigo. Tende a mente de Cristo. Tende confiança em Deus para que possais prevalecer, mesmo em situações que nós não entendemos. Todo o relato de Jó é considerado um dos maiores intensos sobre a dor humana, sobre a fidelidade, servindo de exemplo sobre como enfrentar crises profundas. Querem mais? Sim ou não? Sim. Ok, então vamos prosseguir. Davi para salvar a sua própria vida, quando fugia de Saul, Davi simulou insanidade mental diante de Aquis, rei de Gat. Ele rabiscava as portas e deixava a saliva correr pela barba para ser tratado como um lobo e ser liberto. Meus irmãos, há momentos da vida em que todos nós fazemos coisas menos próprias. Há momentos na vida em que todos nós passamos, como se diz agora, para o outro lado. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem com o coração segundo Deus. Vamos prosseguir para sermos mais rápidos. João Batista vivia no deserto, jejuava. A sua pregação era uma pregação radical, era só arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. Ele foi acusado de ter demónios. Quero-vos dizer o seguinte: no contexto cultural da altura, ter demónio era a mesma coisa de dizer loucos.
insanidade mental. João Batista sofreu com isto. João Batista ouvia que ele tinha distúrbios mentais, que ele era louco. É verdade. O apóstolo Paulo enfrentou acusações diretas de loucura devido à sua intensidade, devido à sua pregação, à sua intelectualidade. O apóstolo Paulo era uma pessoa culta. E perante o governador Festo, o governador diz: estás louco, Paulo? Porque ele falava de tal forma que o governador diz: está louco este homem? O muito saber te faz delirar. Tudo aquilo que tu sabes te faz delirar. O próprio Senhor Jesus Cristo foi alvo de acusações de insanidade mental. Os parentes diziam: está fora de si, tem demónio, está louco, porque o escutais. Então, vamos terminar. Qual é a melhor atitude? Como resolver esta questão? Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar em fé em vez de dar lugar ao medo. Cultivar a mente de Cristo. Manter os olhos em Jesus. Pedro, numa situação de crise, ele teve que sentir a mão de Jesus. Porque Jesus disse a Pedro: vem ter comigo. Pedro disse: posso ir ter contigo? Vem, por cima das águas. Enquanto ele estava a olhar fito nos olhos de Jesus, se você fixar um ponto, não vê mais nada. Enquanto ele estava a fixar os olhos de Jesus, ele não via mais nada. De repente ele sente o vento. Quando ele sente o vento, ele olha para o lado. Ele afundou. Ele entrou em crise. E Jesus o salvou. Amém? Amém. Conselhos para a igreja. Renove a mente pela palavra de Deus. Diante do caos, é necessário alinhar todos os nossos pensamentos com as Escrituras, trocando a escassez pela provisão e a angústia pela esperança. Exerça a confiança no propósito divino. O caos é muitas vezes pedagógico. E sob a perspectiva de Cristo, todas as coisas se tornam parte de um propósito maior. Há coisas que acontecem que nós temos que saber: Senhor, é para o meu crescimento? Amém. Por isso nós dissemos há bocado: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, meus irmãos, vivam em oração, em entrega total, em vez da ansiedade, a mente de Cristo. Amém? Amém. Entregue a sua ansiedade ao Senhor. Isaías escreveu o seguinte, Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nas tempestades da vida, em vez de entrar em pânico, clame ao Senhor. Confie no Senhor. Confie que Deus está em si. Diante da escassez, em vez de medo, confie na provisão, como Jesus fez com o pão e os peixes. Diante de qualquer tipo de injustiça ou perseguição, em vez de retaliar, ofereça misericórdia e perdão. Perdoe. 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 Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos todos orar. Amém? Vamos todos dizer: Senhor, ajuda-nos a entender que a salvação é um processo, na alma.
Ajuda-nos a olhar para Ti e a largar em Ti todo o fardo. Ajuda-nos a fazer uma entrega total de cada um de nós, da nossa vida, a Ti, Senhor. Se houver alguém aqui, nesta sala, neste momento, que nunca entregou a sua vida a Jesus, faça esta oração agora. Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu aceito o sacrifício de Jesus como Senhor e Salvador. Aceito o perdão dos meus pecados, a salvação da minha alma. Aceito que me torne filho de Deus, de agora e para sempre. Eu oro no nome que é sobre todo o nome de Jesus. Amém?